Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs queridas. Hoje eu tenho uma mensagem muito forte de fé para você que está aí passando por um problema, por uma dificuldade que você não vê saída para ela. Em momentos difíceis, nós sempre lembramos de Deus, não é verdade? E eu quero citar uma passagem para vocês de fé, para edificar a sua fé. Sempre eu venho trazer mensagens que edificam a fé e que motivam a você a crer e a buscar mais em Deus. Não é verdade? É importante, independente da sua religião, que você busque a Deus, que você tenha uma fé, porque isso vai agregar proteção para a sua vida, vai agregar coisas boas. Então, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje é para que você entenda o quanto é importante a fé, não é verdade? Então eu venho trazer para você Mateus 25, do capítulo 14, versículo 25. Perdão. Vamos ler a palavra do Senhor. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Aqui, meus irmãos, eu venho falar sobre a passagem de Jesus andando sobre as águas. Todos conhecem, né? Que os discípulos entraram no barco, enquanto Jesus subia ao monte para orar. E veio sobre eles uma enorme tempestade, um vento impetuoso. Todos estavam no barco com medo e viram Jesus andando sobre as águas. Que coisa maravilhosa, né? E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir-te contigo por cima das águas. Glória a Deus. Pedro teve ali naquele momento, né, um despertar da fé, né? Ele viu aquela maravilha e quis fazer parte disto também. Então eles, olhando em meio àquela tempestade, vendo Jesus, o seu coração acalmou-se e ele creu naquele momento que tudo iria dar certo. Porque se Jesus vinha andando sobre as águas, imagine, meu irmão, minha irmã, você em meio ao caos, à tempestade da sua vida, e de repente você vê Jesus andando sobre as águas. Que maravilha, não é verdade? Jesus vem então andando sobre as águas e Pedro, né, quer ir até Jesus, ter essa experiência sobrenatural de andar sobre as águas. Então, né, e ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Glória a Deus. Ele foi de encontro com Jesus. Ele desceu do barco e foi em encontro com Jesus. Então é um ato de fé, não é verdade? Pedro tem muita fé, né? Você só iria descer do barco e pisar sobre as águas se você tivesse fé de que você iria andar sobre elas, assim como Jesus estaria ali andando também. Então, nesse momento, Pedro teve o que? Teve um momento de fé. Ele mostrou a sua fé em Jesus, né? Que ele iria andar por cima das águas e muitas das vezes, meus irmãos, a água é um problema em nossas vidas que, olhando, já nós não conseguimos mais resolver esse problema,
porque esse problema vem em meio a uma tempestade muito grande. E esse problema vem inundando as nossas vidas. E eu vejo as águas dessa forma, como uma coisa negativa. As águas querem nos inundar, querem naufragar o nosso barco. E nós estamos muitas das vezes na frente desse barco. E vêm outras pessoas dentro dele. E vem sobre nós um momento de fé. Olhando para Jesus, nós pensamos como Pedro: eu irei andar sobre as águas, eu irei passar por cima deste problema. E naquele dado momento eu desço do barco e piso nas águas, lembrando você que há uma tripulação dentro desse barco. E essa tripulação pode ser a sua família, a minha família. E em meio ao caos, eu dou um passo de fé, assim como Pedro, olhando para Jesus, acreditando em todo momento que se Jesus era capaz de passar por cima das águas, eu também seria capaz de passar. Então vamos continuar a leitura, né? Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo. Chamou dizendo: Jesus, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe o homem de pouca fé. E disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Glória a Deus. O que aprendemos com isso? É o que acontece muitas das vezes em nossas vidas. Nós damos um passo de fé, porque nós acreditamos em Jesus. Mas aí vem um vento forte, aí vem uma dificuldade maior. Nós olhamos para trás e vemos tudo naufragar. E não acreditamos que iríamos conseguir resolver esse problema. Mas sabe por que isso acontece? Porque vem o medo. E a palavra de Deus fala, por mais de 365 vezes, para ser mais exato, 366, uma vez por dia durante um ano. E até mesmo quando temos o ano de bissexto, uma vez por dia. Não temas, não tenhas medo. O problema é que nós somos seres humanos e nós temos medo. O medo, ele faz com que nós sejamos humanos. É um sentimento humano o medo, assim como a fé. Então temos medo. E naquele momento Pedro se deparou com medo, porque começou a ver tudo afundar com ele. Então muitas das vezes é assim com a gente vê tudo afundar. Olhamos e nos vemos afundar, 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 mesmo olhando para Jesus. O medo toma conta de nós. Os problemas tomam conta de nós. Mas nós não conseguimos mais enxergar, por causa do desespero, a Jesus. E clamamos a Jesus, e no momento que clamamos a Jesus, Ele vem e estende as suas mãos. Quantas vezes não foi assim comigo? Quantas vezes não foi assim com você? A providência de Deus te tirou do naufrágio, não é verdade? Porém, eu venho me expressar por esse momento, né? E passar para vocês o sentimento de medo que Pedro teve naquele momento. E venho fazer uma comparação com as nossas vidas. As nossas vidas, muitas das vezes, o medo que nós deixamos nos dominar, ele faz com que venha naufragar a nossa fé. Por isso que Jesus falou com Pedro: homem de pouca fé. Porém, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus diz que se tivermos fé como um grão de mostarda, nós diríamos a um monte, né, para que ele se erguesse, e ele se ergueria. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, não importa a quantidade de fé que você tenha, Jesus sabe que você tem uma fé. Então, mesmo ele sabendo que Pedro
tinha ali pouca fé, ele ainda assim estendeu as mãos e levantou e tirou ele daquele naufrágio. Então, nesta noite, eu tenho certeza que, independente do medo que você tenha, de que nada vai dar certo, o que eu venho te dizer é que o que importa para Jesus é o pouco de fé que resta nos seus corações. É o pouco de fé que ainda tem aí. Isso é o que importa para Jesus. Jesus quer saber é a fé que você tem. Não importa a quantidade, se é uma fé grande, se é uma fé pequena. A palavra diz que se você tiver fé com um grãozinho de mostarda, e um grão de mostarda é tão pequenininho, já haveria milagres. Deus é um Deus grande. Jesus é grande. A sua grandeza é algo que não se pode ser medido. Mas ele é simples. Ele é muito simples. E o amor dele para conosco é muito maior que a sua e que a minha fé. Não é verdade? Então, meus irmãos, não deixe a fé se tornar dúvida. E não deixe a dúvida acabar com a sua fé. Erga sua cabeça e creia que em meio à tempestade, Jesus, ele vai estar, sim, diante de vós e com as mãos estendidas para resolver os seus problemas. Não importa qual seja, não importa quão grande é a tempestade. O que importa, meus queridos irmãos e irmãs, é que Ele está andando sobre as águas, que Ele está presente em meio à tempestade. Então não importa qual é o meu problema, não importa qual é o seu problema, o importante é Jesus estar presente nessa tempestade. As nossas vidas, nós enfrentamos momentos difíceis. E não importa qual momento você esteja passando, a dificuldade do problema que você esteja passando. Meu querido irmão e minha querida irmã, o que importa é que Jesus está andando por cima dessa tempestade, por cima deste problema. E creia que se você tiver fé e passar por cima deste medo, e não deixar a dúvida entrar, você irá sim andar sobre as águas. Amém, meus irmãos? E quando eu falo águas, eu digo problema, dificuldade, enfermidade, dívidas, depressão. Não importa qual seja a sua tempestade, meu irmão e minha irmã. O importante é você crer que Jesus está com você em meio a essa tempestade. Porque se Ele estiver com você em meio a essa tempestade, mais uma vez eu afirmo, não como uma fé apenas de um grão de mostarda, porque eu creio que a minha e a sua fé é bem maior que isso, muito maior. Porque nós não só cremos, nós acreditamos de todo o nosso coração que Jesus nos ama. E se Ele nos ama, Ele não há de deixar você continuar nessa tempestade. Ele não há de deixar você naufragar em meio a essa tempestade. E também lembre, meu irmão, que Ele também não irá deixar a sua família ou quem estiver com você dentro deste barco. Ele é Deus para que cure, para que liberte e para que cesse a tempestade. E Ele irá cessar essa tempestade. Essa tempestade será passageira. E logo, logo, bem breve, você dará testemunho de que andou sobre as águas,
que passou por cima deste problema e que essa tempestade ficou no passado, em nome de Jesus. Amém? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você nessa noite, e que você seja abençoado, e que a sua fé passe por cima do medo, por cima da dúvida, e que você tenha uma fé que Jesus já se agradou dela de tal forma em que ele estendeu os braços para você e te deu um abraço lá na frente, depois de você não só andar, mas correr sobre as águas e ir de encontro ao Senhor, dando um belo abraço nele e mostrando para ele o quanto você crê nele e o quanto você o ama, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma boa noite e fique com essa mensagem, reflita nessa mensagem e creia que o Senhor é com você, em nome de Jesus. Amém?